e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é dengue nos olhos. Você já ouviu falar sobre isso, dengue nos olhos? Como é a prevenção? Como se contrai? Em quais casos isso acontece? E para falar sempre sobre saúde oftalmológica, a nossa convidada é a oftalmologista Márcia Belin Vargas, que já estará aqui conosco falando sobre tudo isso, sobre riscos, prevenção, sobre várias informações aí para você ficar bem a par. Agora, começando então, recebendo aqui a minha querida Márcia Belin Vargas, médica oftalmologista, mulher das pautas atuais, é uma coisa impressionante. Muito bem-vinda, que alegria começar a semana, literalmente a semana do perfil começar contigo. Então, Cris, muito feliz de estar aqui para falar de um assunto em alta, né? A gente ainda está no verão, né? Ainda tem 2 meses ainda de verão. Por mais que seja um verão que às vezes não parece muito verão, mas né? Já foi bem chuvoso, né? Então, é um tema que eu achei interessante e curioso de se falar. Curioso. E aí, inclusive, sobre alguma daquelas reportagens, o número de dengue até agora, 2024, aqui em Santa Maria, não parece alarmante, né? Nós temos aí, no Rio Grande do Sul inteiro, mais de 700 casos. É um absurdo. Agora, em Santa Maria, de casos confirmados, 10, de notificações em torno de 70, ou seja, existem diagnósticos de dengue sendo confirmados. Só que aí as pessoas, em geral, elas pensam na dengue, que já é suficientemente ruim, com todos aqueles sintomas que a gente conhece. E tu nos traz uma pauta de que isso pode acontecer. A dengue pode trazer danos para os olhos. De que forma? Por que isso acontece? Então, Cris, a gente sabe que a dengue, ela é uma doença viral, né? É uma doença viral que a gente adquire através da picada do mosquito, né? Do Aedes aegypti, que é um mosquito do dia. É uma mosquita, né? Na verdade, é uma fêmea, né? E uma fêmea muito estilosa, porque ela usa uma roupa petit pois, né? Charmosíssima. É, charmosíssima, mas muito danadinha. Então, a gente tem que lembrar assim, que como ela é uma doença que, na maioria das vezes, ela é benigna. A maioria das vezes ela é benigna. A gente tem 4 sorotipos desse vírus, a dengue, o vírus 1, 2, 3 e 4. Isso significa que a gente pode se infectar por 4 vezes, tá? A gente não se infecta 2 vezes com 1, 2 vezes com o 2, 2 vezes com 3, não. Cada vez que você tiver a dengue, vai ser um sorotipo diferente, tá? E sabe-se também que depois de uma primeira infecção, o risco maior da dengue hemorrágica, né? Que é essa que a gente tem que se preocupar, que é né? mais grave, né? Isso. Então, quando você tem a dengue, a clássica, você pode ter nos seus olhos uma hemorragia subconjuntival, né? Que é aquele vermelho no olho, no branco do olho, aquela hemorragia assustadora que as pessoas olham e dizem, meu Deus, tive um derrame no olho, e é bastante assustador. O principal sintoma que tem, clássico de dengue, de qualquer dos tipos, é a dor, né? A dor retroocular. Então, é bastante clássico quando tem febre e dor do fundo do olho. É a primeira coisa que se pensa em dengue. E justamente porque quando o vírus entra na nossa corrente sanguínea, ele machuca as nossas veias, as nossas artérias, a nossa corrente sanguínea, né? Então, ele causa até uma inflamação, por isso a gente tem muita dor. Quem tem dengue tem muita dor muscular. E essa dor do fundo do olho é muscular, porque temos músculos nos olhos, né? Então, é por isso a dor no fundo do olho. E quando é mais leve, pode ter, então, essa hemorragia que é benigna, porque é externa, né? A gente já comentou isso alguma vez, ela é externa, mas pode cursar sim com essa hemorragia ou alguma vermelhidão, né? Pela parte vascular. Essa é a mais benigna. Mas podemos ter, nas formas mais graves de dengue, devido à baixa de plaquetas, né? A gente pode ter hemorragias também dentro do olho. E isso pode causar uma turvação, uma baixa visual também. Essa expressão dengue nos olhos é pela relação que existe? É como um efeito colateral que pode acontecer?
Pode-se dizer isso? Isso nos olhos, do caso dos agravamentos, que é onde nós vamos chegar, quais são os grupos de risco para ter essa considerada dengue nos olhos? Não são em todas as pessoas que têm hemorrágica, né? Não são em todas as pessoas. Realmente, a maioria tem alguma predisposição, né? Porque já tem aquela vascularização sistêmica e também, então, dentro dos seus olhos, mais fragilizada, né? Especialmente os hipertensos e os diabéticos, que correm mais risco. Agora, em que momento a pessoa percebe, opa, isso aqui está complicado? Eu noto aqui em Santa Maria, não sei se é uma ignorância da minha parte, mas quando eu tive dengue no Mato Grosso do Sul, e lá era assim, muito contágio, praticamente a cada 3 dias a gente tinha que ir ao hospital para medir a quantidade de plaquetas devido a essa queda que acontece quando se tem dengue, né? Eu já conversei com pessoas aqui que tiveram e não existe não fizeram essa medição, esse acompanhamento. Mas e aí, se a pessoa não está acompanhando, que as suas plaquetas estão caindo, quais são os sintomas que elas podem perceber, já que estamos falando com uma oftalmologista, nos olhos, para que ela entenda, poxa, está sendo mais do que essa vermelhidão, do que essa dor no fundo dos meus olhos. Como eu não faço essa parte de atendimento imposto, né? Atendimento como clínica, apesar de a gente ter que ser médico antes de ser oftalmologista, existe assim, ó, porque tu falaste bem, nem sabia que tu tivesse dengue. Sofrida. Eu que eu saiba não tive. Mas tem bem essa característica de 3 dias. Então ela é uma doença aguda. Então, às vezes as pessoas acham assim, tá um pouco resfriado, uma febrícula, uma febre baixa, tossezinha, e diz, tô com dengue. Não é assim. A dengue é assim, nós estamos aqui lindas, maravilhosas, plenas, conversando, e de repente eu saio daqui, começo a ter calafrio, começo a ter febre muito alta. É muito repentino. E muito repentino e muito intenso, né? Quem teve, né? Tu tá aí, vai poder falar melhor até para os telespectadores como é que é. Para quem não teve. Essa parte vou deixar para ti. Mas enfim, isso ocorre, essa fase da dengue clássica, 3 dias. Então, a pessoa fica muito mal. Prostrada 3 dias. Então, tem locais, assim, você tá mal, você tá com febrão, acha que é dengue? Vai no posto de saúde, coleta exames. É dengue. Então vai pra sua casa, fica quietinha, toma muito líquido, porque aí já não tem tratamento pra dengue. Hidratação é o fundamental. E descanso. Porque a gravidade dela se dá tanto pela baixa de plaquetas, quando ela vai ter a hemorrágica, ou ela pode, às vezes, até dar um choque hipovolêmico, porque como machuca o vasinho, então existe uma transsudação. O líquido que a gente tem dentro dos nossos vasinhos, eles saem pro lado de fora. Nossa. E isso pode dar o choque, quer dizer, a pressão da pessoa cair muito rapidamente, porque não tem o líquido, o volume necessário. Então, por isso a hidratação é o principal. É fundamental. É o fundamental. Quando não é por alguma coisa hemorrágica, a pessoa pode ter um agravamento ou até a perda da sua vida pelo choque hipovolêmico, por essa questão da transsudação. Mas nas pessoas que não vão ter, que não têm os fatores de risco para isso, ou que não estão pela segunda vez tendo dengue, eu brinco como eu dizer, seria como se fosse o mal de 3 dias. Existe o mal de 7 dias, o mal de 3 dias. Então, por isso, você vai no posto, o que eles vão dizer para ti? Eles vão dizer para ti se tratar, né? Para você usar medicamento para febre, que não pode ser a base de ácido acetil salicílico, né? Isso aí as pessoas já sabem. E geralmente, quando ela é benigna, no 4º dia você já tá curado. Parece uma mágica, assim, né? O que é descrito é isso. Que depois do 4º dia a pessoa só vai melhorando. Se a pessoa só for… mas talvez, então, tu teve a fase 2, que é a que começa a ter risco. 10 dias, assim, bem então complicado. você… Agora, e se a pessoa faz uso do AS, por exemplo, para prevenir algum outro tipo de problema e a dengue vem no meio do caminho, aí é aumentado o risco para essa pessoa? Ela vai ter um risco aumentado, porque ela já está usando um medicamento que inibe a parte da coagulação do sangue dela. Mas ninguém deve nem se automedicar e nem parar medicações. Então, essas pessoas que precisam fazer uso dessas medicações, né, da aspirina Prevent, do AS, elas devem, no momento que acham que pode estar com dengue, ir ao posto. Porque só a avaliação médica, os exames de sangue vão poder dizer, olha, você tem que parar, porque vai ser muito mais arriscado continuar tomando, ou não, tuas plaquetas ainda estão bem, vamos controlando com os
os exames laboratoriais. Isso tem que ser o médico para dizer. Tem que ser o médico, sem Exato. dúvida. Agora, doutora Márcia, como é o tratamento dessa pessoa, então, que está com essa dengue nos olhos, esse problema nos olhos em decorrência da dengue? Qual é o tratamento específico para os olhos que é necessário fazer? Infelizmente também não vai ter o tratamento para os olhos, né? É uma pauta que eu trouxe justamente para alertar que se a pessoa tem dengue, ou se a pessoa está com muita febre, tem essa hemorragia que ela enxergue, ou tem alguma turvação na sua visão, que ela tenha que procurar o oftalmologista, que também, se suspeitar, vai solicitar que vá até um posto para fazer uma coleta para ver se é dengue, né? Mas todas essas alterações oculares, a maioria são benignas, né? É muito difícil acontecer um dano maior. Tem descrito na literatura que pode dar neurite óptica, né, depois da dengue, que é uma inflamação do nervo, mas no artigo que eu li, a pessoa melhorou, tá? Fez uso corticoide, coisas que são do tratamento oftalmológico, mas ela melhorou, ela recuperou a visão, né? Então, esses casos oculares, além de mais raros, geralmente o prognóstico é bom. Sim. É mais para tipo um alerta, gente, olha, sabia que o seu olho também, então vamos prevenir, vamos assim, porque hoje de manhã tava indo pro USP bem cedinho e eu tava sempre na CDN, né? Como eu já comentei. Você é ouvinte mais fiel, e aí estava dando até hoje mesmo, segunda-feira, dia 29, uma reprise do Sala de Debates. E inclusive uma das coisas eles falaram, entre tantas, sobre dengue. Inclusive dizendo assim que quando veio o Covid, a gente não tinha controle sobre aquilo e a gente não tinha o que fazer, né? A gente se pegou de surpresa. A gente se pegou de surpresa. Mas a dengue não, pessoal. Então é uma coisa assim, vamos cuidar, a gente sabe quais são os criadouros do mosquito. Então é uma coisa que pode parecer banal, mas das doenças que os mosquitos transmitem, ela pode gerar perda de vida. Então, vamos cuidar do nosso jardim, vamos cuidar da pessoa ao lado. Denunciar aqueles locais, né, onde as pessoas não estão tomando cuidado, porque afinal o mosquito não vai ficar restrito. Não, naquele pátio que tu vê aquela piscina lá, daquelas condições. Ele vai geralmente picar lá do lado mesmo. Vai assim. lá do lado. Agora, como prevenir o agravamento desse problema ocular? Tem como prevenir? Quer dizer, acho que até de certa forma tu já falou uma das formas, que é consultando o médico, obviamente, e ele dizendo, olha, para com aspirina, mas tem alguma outra coisa que seja importante? A pessoa está com dengue, ela pode tomar alguns cuidados para prevenir esse agravamento? Não, nos olhos não. Tá, prevenção também não. A questão, porque é uma questão viral, né? Exato, vai ter que esperar, se hidratar muito. Se hidratar muito para não ter essas complicações da coagulação, do extravasamento, mas cada organismo vai responder de uma forma. Quando dá essas hemorragias pelo lado de fora, que esteticamente são bastante agressivas de ver, assim, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Vai ficar cego com esse olho todo vermelho. Essa externa é a mais benigna, mas às vezes extravasa tanto o sangue quando o vasinho rebenta, que fica elevadinho aquilo ali. Quando a pessoa pisca, tem aquele negocinho meio inchadinho. Então, às vezes, compressa fria, colírio lubrificante para sentir um conforto. Mas é o organismo que vai ter que absorver tanto essa hemorragia na conjuntiva, que é a parte branca, ou se tiver alguma hemorragia lá no fundo do olho, que é a retina, isso tem que aguardar a absorção. É como os hematomas que podem dar na pele, né? Aquelas manchas vermelhas. Agora, o poder público, sim, tem e deve e precisa agir de forma preventiva, né? De forma também a conscientizar. Por mais que isso já seja feito, estamos aí com poucos casos, entre aspas, em Santa Maria, 10, né? Mas é um começo. Nós estamos dia 25 de janeiro, ou seja, mês de verão. Um mês de verão, nós já temos 10 casos confirmados. Exato. Eu fiquei bastante impactada com os 700 casos no Rio Grande do Sul. Eu considero um número grande, porque a gente tem muito centro-oeste para cima, né? Uma maior incidência de dengue. Mas aí o poder público cada vez mais intensificar na divulgação, se falar sobre o assunto, como nós estamos falando, né? Conscientização, cuidados. Tantas opções nós temos hoje inclusive para vasos de planta, né? Que são aqueles auto-irrigáveis.
Eu só queria, antes de encerrar, dizer que não é só notícia ruim, então, sobre a dengue. A gente tem uma notícia boa que eu dei uma pesquisada, que é a questão da vacina. Tá? A gente agora tem uma vacina que foi desenvolvida, que é do vírus atenuado da cepa 2. Tá? Que é um dos 4 tipos. E que o governo, ele liberou para certas idades, no calendário de vacinação, vai estar disponível pelo SUS, certo? A gente já tem disponibilidade disso privado. Quem não tiver nessa faixa etária, enfim, pode. E eu acho que isso foi uma coisa maravilhosa, terem conseguido, já fazia anos que testavam vacina para dengue e agora a gente já tem. Mas eu vi uma reportagem, não sei se já temos atualização nesse sentido, mas de que não são todos os estados que teriam disponibilizada a vacina para dengue pelo SUS, não, né? Pelo SUS não são todos. E nem todas as faixas etárias. Mas na rede privada já tem, então é alguma forma. Alguma forma de estancarmos ou desacelerarmos isso, E nisso que eu verifiquei, que eu li, fizeram uma pesquisa que as idades que mais têm internação por causa da dengue hemorrágica, exceto o idoso, mas a partir de 60 anos ainda não está liberada essa vacinação, tá? Só pode vacinar abaixo de 60. Então, eles verificaram que a faixa etária que mais interna é de crianças ali de 9 a 14 anos. Então, o governo, essa faixa etária, eles liberaram em alguns estados, principalmente aqueles que têm mais incidência. Né? Sabe que quando eu tive o contágio de dengue, eu estava estudando assim e eu olhei pro meu braço, que eu senti uma dorzinha e era a mosquitinha ali, toda poazinha amarela, e eu pensei, nossa, esse aqui é um mosquito da dengue. Nossa. E realmente alguns dias depois eu já estava com o contágio, mas foi bastante sofrido, bem mais que os 3 dias, assim, tive todas as fases possíveis e não senti apetite nenhum, não senti vontade nem de tomar banho. Eu lembro que tinha passado assim uns 7 dias e eu acordei um dia, nossa, eu tô melhor, fui pra faculdade, né? Cheguei, estacionei, toda feliz, era uma escadaria para chegar lá no meu prédio, no andar que eu estudava. Quando eu sentei, eu senti um cansaço tão absoluto, tão absurdo, que eu não conseguia levantar para voltar pro carro. Veja bem, então mesmo a que não é hemorrágica, não é legal de ter, né? Nem um pouco. Tem que traz prevenir. Realmente um prejuízo bastante grande. De forma do trabalho, a pessoa fica realmente impossibilitada. Claro que tem casos mais sérios, outros menos. Mas eu não consegui. Eu tive que esperar muito tempo para ter força para voltar pro carro. Quando eu cheguei no carro, eu tive que esperar um tempo para conseguir dirigir até em casa. Então a minha dengue foi bem sofrida. Eu tenho muito medo de dengue. Então, e você tem risco de ter se tiver segunda vez, você tem um risco maior de ter hemorrágica. Então vamos bater na madeira, prevenir os vasinhos, tomar todos os cuidados. Agora, doutora Márcia, eu sempre acho muito importante essas pautas que tu nos traz, porque, por exemplo, é um tema, eu nunca tinha ouvido falar, eu achava que não passava nenhuma situação da dor no fundo dos olhos. Então hoje nós já estamos sabendo aí que especialmente que a hemorrágica pode ter algumas outras manifestações de dengue nos olhos, sim. Na pele já era uma coisa sabida, né? Que fica aquelas manchas vermelhas, a gente tem a impressão que tá pegando fogo as palmas das mãos, dos pés, é uma coisa muito complicada e os dias são longos, quanto mais pressa a pessoa tem. Graças a Deus o nosso estado ainda tem menos casos, mas isso não significa que as pessoas possam deixar para lá os cuidados, então cada vez mais precisa realmente ser falado sobre isso, né? E não é só o vaso da planta, é aquela piscina agora, verão ainda, um grande movimento na água, mas os períodos chuvosos já comprometem. Então fazer tudo porque realmente é bastante ruim quando é tranquilo. Se for uma hemorrágica, então sem comparação. Doutora Márcia, muito obrigada, adorei esse tema que tu nos trouxeste, que ninguém tenha dengue. Exato, que ninguém tenha dengue. Vamos limpar o nosso pátio. Limpar o pátio, tomar todos os cuidados. Muito obrigada, uma semana maravilhosa. Pra ti também.